Oi gente, tô passando pra avisar que eu já estou editando outra obra. Então se vocês gostarem dessa aqui, por favor me avisem nos comentários. Se vocês gostarem eu trago a parte 2. E muito obrigada pelos 2.000 inscritos. Foi tão rápido que eu nem pisquei e já estava em 2.000. Muito obrigada de coração. Enfim, bom vídeo a todos. A história começa com uma garota falando um nome, Judith. Com um ódio aparente, ela fala que se ela não pode ter algo, então Judith também não terá. Cega pela raiva, a garota fala que Judith tem que morrer, sem ter nada em suas mãos. Em vez de permitir que tenham algo, a garota vai destruir tudo, para que assim não tenham mais nada. A garota abre os olhos assustada e olha para a janela. Incrédula com o que viu, ela murmura que isso não deve ser possível e pergunta como isso foi acontecer. Império de Camulita. Nossa prota, a primeira princesa, Arabella Leon Camulita. Ela pergunta o que está acontecendo e a outra garota a chama de irmã. Saudações à primeira princesa. Desejamos a bênção e proteção a Camulita, glória do Império. Nossa prota já as interrompe, dizendo que podem parar com as saudações. Poucas ideias. Segunda princesa, Chloe Ayuna Camulita. Ela fala que estava prestes a punir essa criatura desprezível que está sujando seus olhos. Ela está incomodada desde esta manhã, e essa coisa suja ousa caminhar no caminho que é destinado apenas à família real. Toda sem jeito, ela faz as saudações para nossa prota. Quarta princesa, Judith Camulita. Toda fofinha, já gostei dela. Nossa prota pensa que esta é a primeira vez que a vê de tão perto. Chloe fala que não gosta de ver esses olhos dourados, pois ela é apenas uma filha ilegítima vinda de uma escrava. Nossa prota chama a atenção dela, pois ela é sua irmã mais nova, e foi reconhecida por seu pai. Então Chloe não tem direito de usar essas palavras contra outra princesa. Chloe fica incrédula e pergunta do que ela está falando. Certamente ela achou que nossa prota ia ficar do lado dela e iria falar mal da Judith. Ela faz birra, enquanto Judith fica olhando a situação toda fofinha, vendo que nossa prota estava defendendo ela. Nossa prota diz que fica preocupada que ela esteja mal-humorada logo de manhã e a chama para tomar um chá. Sem jeito ela concorda, já que é sua irmã que está pedindo, e as duas saem juntas, enquanto Judith fica só olhando. Nossa prota pede à empregada que leve Judith ao palácio dela, e a empregada responde que sim. Seus olhos se encontram, mas nenhuma diz nada. E então nossa prota sai para beber seu chá. Nossa prota fica pensativa, e pensa que assim que teve aquele sonho, ela se encontrou com Judith. Ela se pergunta se isso é o que chamam de destino. 10 dias depois, a empregada chega trazendo um chá com mel e pergunta se nossa prota está bem. Nossa prota diz que seu corpo continua ardendo, apesar de ter um feitiço para manter sua temperatura. A empregada diz que em breve ela irá recuperar sua energia, e nossa prota pergunta: recuperar minha energia? Ela fala que isso não adianta, pois será convocada novamente para usar sua magia e cairá novamente. Ela pensa que o imperador é aquele que usa a sua energia até que ela sinta que está morrendo. A empregada fala que ela não deveria dizer isso, e comenta que ela é a maior maga de Camulita. Nossa prota fala que sabe disso, enquanto pensa que, olhando para sua situação agora, ela não gostaria de ser a maior maga do Império. Nossa prota pergunta como está a criança que ela enviou para o palácio dela há 10 dias. Sua empregada, que agora sabemos que se chama Marina, pergunta se ela está falando da princesa do Palácio Frio, e nossa prota responde que sim, se refere a Judith. Marina diz que, ao que parece, a única coisa que ela faz é estudar as habilidades básicas da família imperial e passar o tempo sozinha. Marina pergunta se nossa prota está interessada nela, e nossa prota responde que é só porque ela também é parte da família. Marina diz que nos últimos dias ela mudou e pergunta se está tudo bem. Nossa prota responde que ela não precisa se preocupar, pois não é nada. É contado que ela teve um sonho quando estava com uma febre muito alta, e aquela coisa está realmente perturbando ela. Naquela noite, naquele espaço misterioso, o que ela encontrou foi uma passagem mística para uma realidade brutal. Nossa prota conta que encontrou esse pequeno espaço. Judith Camulita, com apenas 12 anos, achava que nunca seria feliz em sua vida. Nascida de uma escrava, Judith não era tratada como uma princesa da família imperial. Teve que sofrer inúmeros insultos, especialmente por parte das outras princesas. Entre elas, a arrogante princesa Arabella. Mas um dia, de repente, ela despertou seu poder mágico. Em um instante, tornou-se uma grande maga, superando todos os membros da família imperial. Nossa prota fica incrédula, perguntando-se quem escreveria um livro ridículo como esse, pois isso é uma blasfêmia contra a família imperial. Ela continua a história, onde Arabella planejava tirar tudo de Judith.
Enlouquecida pelo ódio, ela recorreu a uma magia proibida. Porém, como efeito colateral, Arabella se transformou em um monstro horrível que só sabia matar. E, como consequência, teve um final trágico. Nossa prota derruba o livro sem acreditar no que acabou de ler e comenta que o nome deste livro é O Mundo Brilhante de Judith. Ela pensa que, se isso for verdade, então essa criança pode ser a heroína desse mundo. As empregadas avisam nossa prota que o banho dela já está pronto. Pensativa, ela não acha que seja algo que deva deixar de lado, pois depois de observar os arredores durante alguns dias, ela percebeu que tudo o que estava escrito estava acontecendo, como quando as empregadas jogaram Judith em uma fonte. Até mesmo o incidente em que os outros irmãos foram hostis com ela. É contado que a primeira princesa, Arabella Leon Camulita, de sangue puro, é dotada de grande beleza e inteligência. Com uma magia incrível, ela é atualmente a maga mais poderosa e a próxima imperatriz governante. Mesmo tendo esse título, nossa prota se pergunta como isso aconteceu. Marina aparece trazendo um sorvete de limão com mel e diz que nossa prota parecia cansada nesses dias. Nossa prota pensa que, depois de ver a vida miserável de Judith, as coisas que ela sempre apreciou parecem diferentes agora. Pensativa, enquanto come o sorvete, ela agradece às empregadas. Marina diz que não foi nada, enquanto as outras dizem que é o dever dela servir a princesa imperial e que trabalharão mais duro por ela. Nossa prota se pergunta por que elas parecem tão felizes e se lembra de que nunca as agradeceu antes. Pensando bem, ela se lembra de que no livro dizia que ela era arrogante. Ela pensa que sempre acreditou em sua inteligência, mas na verdade as pessoas achavam que ela era arrogante. De qualquer forma, ela precisa investigar tudo sobre esse livro. Marina fala que, como nossa prota ainda não se recuperou, suas atividades foram canceladas e pergunta o que ela deseja fazer. Nossa prota diz que os anciãos no Salão da Noite Branca devem estar reclamando dela novamente. De qualquer forma, está tudo bem se ela apenas for tomar um sol tranquilamente. Marina concorda e diz que é uma ótima ideia, considerando que nossa prota ficou de cama por vários dias. Nossa prota comenta que isso sempre acontece de qualquer forma. Marina informa que já terminou e elogia a aparência linda de nossa prota. Ela sugere que, em vez de ir tomar sol, nossa prota poderia ir visitar sua mãe. Enquanto ela está indo ver sua mãe, ela pensa que faz muito tempo que não visita o Palácio Imperial. Ela costumava ir com frequência quando era pequena. Ela lembra que naquele tempo tudo ainda era dela. Quando ela chega lá, vê uma criança e uma mulher. A mulher chama a criança de Million e diz que é perigoso ficar correndo. Million chama a mulher de mamãe enquanto entrega uma coroa de flores. A mulher agradece pelo presente e diz que são flores lindas. Com um sorriso, Million diz que vai colocar a coroa de flores nela. Ele é Million Wind Camulita, terceiro príncipe. A mãe, com um sorriso, agradece pelo presente. Ela é Sharel Delphinium, a imperatriz. Nossa prota diz que sua mãe está com Million agora, e a empregada informa que havia avisado que nossa prota iria visitá-la. Ela fala que vai informar a imperatriz imediatamente. Nossa prota, enquanto olha para eles, responde que não precisa, pois neste momento, ela está se sentindo como uma convidada indesejada. Ela sugere que pode dizer à sua mãe que não estava se sentindo bem e teve que voltar ao palácio. Marina pergunta se ela não acha que sua mãe ficará triste e sugere que ela poderia apenas dar um oi e sair. Nossa prota responde que talvez seja melhor em outra ocasião. Ela se lembra de como sua mãe, que a amava generosamente, começou a mudar de repente. E isso ocorreu pouco depois de diagnosticarem sua febre do mago. É uma doença que causa rachaduras no núcleo de seu poder mágico, pois o coração não consegue lidar com sua força, resultando na perda de sua magia. Isso leva à morte após uma alta febre e dor intensa. Essa é a única tragédia que ela enfrentará, pois não há ninguém que possa diagnosticar quanto tempo mais ela viverá. Ela se pergunta se é por causa dessa febre que ela é considerada inútil, já que sua mãe manteve sua doença em segredo e teve outro filho. Foi assim que Million nasceu, como se não precisassem mais de uma filha defeituosa. Enquanto nossa prota vai embora, seu irmão Million a chama. A empregada pede para ele correr mais devagar, enquanto Million chama por sua irmã Arabella. Ela olha para ele com desânimo enquanto ele pergunta se ela veio vê-lo. Gente, eu tô chocada. Que famíliazinha complicada é essa, hein? Um pai que abusa do poder dela, uma irmã que faz bullying com a outra e uma mãe que abandonou a própria filha. E acho que tem mais merda vindo por aí. Million pergunta se sua irmã acabou de chegar e por que ela está indo embora sem ter ido falar com ele, enquanto esfrega suas mãos sujas no vestido da prota. Ela olha para ele, incrédula com o que está acontecendo. Nossa prota diz que de repente teve uma dor de cabeça, e ele pergunta se ele deve assoprar. Ele conta que sua mamãe sempre diz que tudo vai ser curado depois de assoprar, então ele vai fazer algo especial para ela.
porque nossa prota é bonita. E ela fala que não precisa. Ele fala para ela não dizer nada e apenas se abaixar, pegando em seu cabelo e puxando com força, claramente machucando ela, enquanto as empregadas tentam fazê-lo soltar. Nossa prota olha para ele, séria, chamando seu nome, Million. Enquanto segura seu cabelo, com toda a calma do mundo, ela diz que já está melhor porque ele está preocupado com ela, e fala que não é educado puxar o cabelo das pessoas assim. Com um sorriso, ela pergunta se ele poderia soltar seu cabelo e ele solta. Que paciência ela tem. Se fosse eu, teria feito um barraco. Ele ainda tem a cara de pau de falar que a culpa foi dela porque ela não baixou a cabeça rápido quando ele falou. E nossa prota só concorda e fala que tá tudo bem. Ela pergunta se sua mãe ainda está no jardim e ele responde que sim. Ela sai e diz que espera que ele se divirta. A empregada dele fala que eles devem encontrar a imperatriz e ele se despede. Nossa prota pede um lenço para limpar seu cabelo enquanto pensa que, embora Million tenha ido vê-la, sua mãe sabia que ela estava ali e mesmo assim não foi encontrá-la. Com raiva, ela pensa que ele recebe todo o amor de sua mãe, mas ela não. Enquanto pensa que não é divertido machucar as pessoas. Ela pede a Marina que prepare o banho assim que chegar o mais rápido possível e que jogue o lenço no lixo. Mais tarde, enquanto ela penteava seu cabelo, ela pensava que não deveria ter ido ao palácio da imperatriz. Ela comenta que depois de se sentir frágil por ter tido um sonho estranho, não acredita que sentiu falta de sua mãe, mesmo que ela saiba que, por mais que tente, sua mãe nunca lhe dará atenção. Olhando para o espelho, ela percebe que deixou seu cabelo crescer assim porque queria ser como sua mãe. As pessoas comentavam que ela era muito parecida com a imperatriz, especialmente de costas. Falavam sobre seu lindo e longo cabelo loiro, parecia encantadora como a imperatriz. Nossa prota se sente uma idiota enquanto olha para uma tesoura. Marina, olhando de longe, fica chocada, porque nossa prota estava prestes a cortar seu lindo cabelo. No outro dia, nossa prota pergunta a Marina se ela ouviu algo no bosque, e Marina responde que não ouviu nada, mas estava triste por ela ter cortado seu cabelo. Nossa prota se vira e pergunta se Marina vai continuar agindo dessa forma sem motivo. Meu Deus, ela ficou muito linda de cabelo curto. Marina diz que não é sem motivo, pois ela nunca falou sobre cortar o cabelo e de repente o fez, por isso está magoada. Nossa prota começa a ficar irritada e pede para ela parar de chorar. Então Marina pergunta por que elas foram ao bosque de repente, e nossa prota responde que quer comprovar algo. Ela pensa que conforme o livro, nesse bosque, os nobres usam crianças cruelmente como presas de caça para seu entretenimento. Quando o incidente foi descoberto, a segunda imperatriz, Catarina, que estava encarregada do bosque, ficou furiosa e junto de sua filha, descarregou sua raiva em Judith. Se isso for verdade, nossa prota não poderá negar a verdade sobre seu sonho. O proprietário do bosque de Blovis, o barão de Whiston, aparece e pergunta o que nossa prota está fazendo ali tão de repente. Ela o cumprimenta e pergunta por que ele está com essa expressão no rosto. Ele responde que não é nada. Nossa prota diz que o festival de caça deste verão está chegando e pergunta se não seria ali, no bosque de Flores. O barão de Whiston corrige e diz que estão no bosque de Blovis, não no bosque de Flores. Ela comenta que se confundiu porque os nomes são parecidos e pergunta se está ocorrendo uma caçada agora, deixando o barão chocado. Esse aí tá com o cu na mão. Nossa prota propõe que já que estão ali, ela fará um passeio. O barão, nervoso, responde que agora não é um bom momento, pois ela pode se machucar. Nossa prota bate com sua bengala no chão, liberando seu poder, e diz para ele que essa brincadeira não tem graça, pois quem ousaria machucá-la? Ela começa a voar, enquanto Marina, preocupada, chama por ela enquanto o barão deve estar pensando se o pós-vida existe. Nossa prota percebe que pela reação do barão, é óbvio o que está acontecendo. Ela percebe que sua magia detectou algo e está vindo muito rápido. Enquanto observa de cima, ela nota que há um garoto lutando contra lobos. De repente, ela percebe que ele está em perigo, pois um lobo está prestes a atacá-lo. Ela grita para ele ter cuidado enquanto lança uma magia, eliminando a criatura e salvando o garoto. Após ser salvo, ele olha para cima, e seus olhos se encontram. Enquanto ela desce até ele, ele pergunta se ela é a princesa dos trevos. Será que esse vai ser o par romântico dela? Pelo menos ele não tem cara de ser um cuzão igual o resto da família dela. Os cavaleiros imperiais do Império de Camulita parabenizam nossa prota e dizem que ela é incrível. Eles conseguiram presenciar a cena do crime em Weston seguindo apenas as orientações dela. Nossa prota diz que deixará o Sr. Augusto se encarregar de tudo, e ele responde que pode deixar com eles. Enquanto nossa prota se afasta, o garoto que foi salvo fica apenas observando sem dizer nada, já se apaixonou, certeza.
Nossa prota relembra o conteúdo do livro, que fala sobre seu destino de ser destruída, e questiona se há alguma maneira de escapar disso. No entanto, ela decide parar de pensar nisso, pois sua cabeça já está doendo. Judith aparece e cumprimenta nossa prota, mas ela não responde, e logo pergunta se ela não tem nenhuma empregada. Judith fica confusa, e nossa prota questiona por que ela está vagando sozinha, e fala que um membro da família imperial sempre deve ter uma empregada que a acompanhe onde quer que vá. Ela pensa que Judith é esperta, e não permitirá que ela se faça de boba em sua frente. Toda fofinha, ela agradece pela preocupação e promete fazer o que nossa prota disse. Nossa prota pensa que isso é uma bobagem e fala que está ocupada, e começa a sair. Judith tenta dizer algo, mas desiste e apenas fica observando nossa prota sair. Poxa, fiquei com pena dela. Mais tarde, nossa prota pediu a Marina para trazer todas as pedras mágicas de vídeo. Enquanto ela assistia seus vídeos de quando era criança, no vídeo ela dizia que hoje estava com um novo amigo. Alguém pede que ela olhe para a pessoa e pergunta se ela poderia se apresentar. Ela responde que não, pois não é divertido. A outra pessoa ri e diz que ela precisa fazer isso, pois há pessoas que querem falar com a princesa. Então ela aceita. Ela se apresenta. Olá, sou Arabella. Meu aniversário foi semana passada, então agora tenho 5 anos. Prazer em conhecê-los. Marina comenta que é a coleção de sorrisos angelicais da princesa. Não importa quantas vezes ela veja, ela acha nossa prota muito fofa. Deve ter tido as maiores vendas entre as coleções dos membros da família imperial. Há rumores de que as vendas das pedras de vídeo foram usadas para dobrar o tesouro nacional. Nossa prota, sem jeito, comenta que isso é apenas um rumor. Alguém no vídeo pergunta se ela poderia explicar como usar a magia para fazer uma gota de água flutuar. E nossa prota responde que ela libera um pouco de mana, envolve a gota e depois a eleva. Marina diz que ela é incrível. Ela comenta que essa pedra também é usada como um livro de textos básicos de magia para crianças. Nossa prota pensa que nada disso faz sentido, pois a destruição a espera. Ela está longe de ser a protagonista deste mundo. Nossa prota comenta que isso nem é surpreendente. No vídeo, nossa prota pergunta se não é brilhante. Ela menciona que foi ela quem fez, e a outra pessoa responde que é maravilhoso, pois a princesa é a melhor. Nossa prota pensa que mesmo tendo um livro estúpido sobre ela, nele não tem nada que pudesse salvar sua vida. Ela ainda não sabe quando vai morrer dessa doença, e comenta que é realmente estúpido e estranho. Ela sente que aquela mulher terrível do livro está mais próxima de quem ela é, comparada à criança feliz desse vídeo. Alguns dias depois, Chloe agradece a nossa prota por comparecer à sua festa do chá. Nossa prota responde que ficou feliz com o convite, e Chloe pede para irem até a fonte, pois sua mãe está lá. Nossa prota está irritada por estar usando apliques no cabelo. Marina implorou para que ela os usasse, então ela não teve escolha. Catarina Graham, a segunda imperatriz, dá as boas-vindas à nossa prota, e ela retribui o cumprimento. Catarina comenta que é uma honra tê-la ali. Ela não esperava ver nossa prota hoje, pois ouviu dizer que ela estava ficando em seu palácio ultimamente. Nossa prota comenta que tem uma paixão especial pelo conhecimento, e estuda tanto que às vezes não vê o tempo passar. Em pensamentos, ela acha que Catarina ainda a odeia. Catarina pergunta se é realmente verdade, e diz ter ouvido dizer que ontem, Ramiel também estudou fórmulas mágicas a noite toda. E Chloe, com uma risada, pergunta sobre o que sua mãe está falando. Chloe comenta que seu professor de fórmulas mágicas renunciou há 2 dias por causa de seu irmão, e Catarina manda que ela fique quieta. Em pensamentos, nossa prota diz que não está se sentindo muito bem, e se pergunta se é devido a usar muita magia aquele dia no bosque. Agora que ela pensou sobre isso, as vítimas do caso da caça humana no bosque estão a salvo, mas no livro dizia que uma pessoa havia morrido. Catarina comenta que espera que nossa prota se divirta e avisa Chloe que haverá no jantar, e Chloe concorda. Chloe conta que quer apresentar nossa prota para seus amigos e que eles estão muito animados que ela esteja aqui, pois ela tem falado muito bem dela para eles. Nossa prota só consegue pensar que agora que salvou aquelas pessoas do bosque, significa que ela consegue mudar o que está escrito no livro. Chloe pede que todas cumprimentem sua irmã, e todas elas dão as boas-vindas, e comentam que é a primeira vez que a veem na festa do chá da segunda princesa. Nossa prota responde que está encantada em conhecer todas elas, e comenta que Chloe se esforçou muito para organizar essa festa, então espera que todas se divirtam. Todas ficam muito felizes, enquanto nossa prota pensa que todas elas têm uma personalidade similar à da Chloe. Nossa prota pensa que uma festa do chá que não foi organizada para obter prestígio, ou qualquer outra coisa, é incrível, e pensa que Catarina fez um bom trabalho permitindo isso. Enquanto observa elas conversando, ela pensa que vai apenas aproveitar por agora, e quando surgir uma oportunidade, irá sair dessa festa.
O tempo passa enquanto elas colocam o papo em dia, até que nossa prota escuta um barulho e olha para ver o que está acontecendo junto com as outras pessoas. Aparentemente, Judith levou um tapa na cara, e nossa prota se pergunta o que ela está fazendo ali. Uma garota fala para a Condessa Cannon que ela não precisava ter batido. A Condessa responde que tinha um bicho em seu rosto e por isso bateu nela com o leque. Então, tecnicamente, a culpa não é dela, e sim de Judith por ter ficado em seu caminho. Meu Deus, tadinha dela. Que vontade de voar no pescoço dessa guria. Algumas pessoas perguntam se ela acabou assim por tentar comer aquele biscoito, e pensar que uma princesa iria acabar assim só por um biscoito. Chloe ri da situação e pergunta como ela ainda continua ali. Ela comenta que para ficar assim, certamente é uma tola, enquanto espera pela aprovação de sua irmã. Nossa prota percebe que Chloe a ignorou a festa toda e a chamou ali, só para humilhá-la. Em O Brilhante Mundo da Princesa Judith, talvez nossa prota tenha seguido esses joguinhos, mas agora ela não quer ser cúmplice dessa baixaria. Nossa prota vai em direção à mal-amada que bateu em Judith, e quando ela estava prestes a falar, nossa prota bate em sua mão com seu leque. Ela comenta que é verão, e há muitos insetos no jardim, por isso o inseto estava tentando pousar na mão dela. Ela pensa que não está fazendo isso por pena de Judith, mas sim porque não suporta ver um comportamento tão vulgar. Judith fica sem palavras, observando o que está acontecendo, enquanto a mal-amada envergonhada responde que entende. Nossa prota conjura uma magia enquanto pergunta se não é ridículo ter insetos voando em uma festa do chá no Palácio Imperial. Ela libera o poder e acerta a mal-amada bem na cabeça. Nossa prota se desculpa, dizendo que havia um inseto em seu ombro e ela tentou espantá-lo, mas acabou errando. A mal-amada diz que está tudo bem e agradece a prota por afugentá-lo, enquanto Judith observa tudo de camarote. Nossa prota se pergunta por que diabos ela está tão tímida, já que ela fez o mesmo que ela fez com Judith, e se questiona se a mal-amada não entendeu que nossa prota bateu de propósito. Chloe comenta que sua irmã é assim mesmo, doce e maravilhosa. Ela, inclusive, é mais gentil com as pessoas próximas. Chloe olha para Judith e pede para que ela não arruine a festa e vá ao palácio da terceira princesa, pois Liliana estava procurando por ela. Ela, envergonhada, agradece por ser convidada para a festa e se despede. Enquanto ela sai, nossa prota fica olhando para ela e se lembra do conteúdo do livro. Agora ela é apenas a filha do imperador e de uma escrava. Porém, mais tarde vai despertar seus poderes mágicos e descobrirá o segredo de suas origens como descendente de um antigo reino mágico. Nossa prota chama uma empregada e pede que embrulhe todos esses doces e os envie para o palácio da Judith. Ela pensa que é bom manter os inimigos por perto com um pequeno e insignificante ato de bondade. Então ela se lembra de que Chloe tinha mandado ela para o palácio da terceira princesa. Ela sai rapidamente enquanto Chloe pergunta para onde ela está indo tão de repente. Nossa prota lembra que no livro dizia que Judith encontrou uma planta mágica no caminho do palácio da terceira princesa e esteve a ponto de ficar em graves problemas. Ela conta que não dizia nada sobre a festa do chá de Chloe, por isso não pensou que seria hoje. Ela escuta um grito e percebe que Judith está chamando por ajuda enquanto uma planta mágica a ataca. Nossa prota chega no local e fala para ela não se mexer e ficar quieta. Caramba, ela chegou chegando, que cena linda. Parece aqueles personagens que têm em mangás de superpoderes. Nossa prota usa uma magia de luz e afasta a planta mágica. Ela pergunta se Judith está bem e ela agradece pela ajuda e fala que estava muito assustada. Nossa prota ajuda Judith a se levantar e fala que não é seguro andar por ali, pois é um jardim de plantas mágicas. Judith responde que sabia, mas o aroma era tão irresistível que ela não conseguiu evitar. Ela abraça nossa prota novamente e agradece por sua ajuda. Nossa prota diz que se Judith não é imune às plantas mágicas, é fácil ser atraída pelo seu aroma, e pede para ela ter cuidado da próxima vez. Judith concorda e agradece novamente. Nossa prota pensa que ela nem está treinada para ser intolerante a plantas mágicas e chama Judith de tola. Ela comenta que sua planta Nepenthes está sã e salva, e pensa que estava cultivando-a para a investigação de poções. Felizmente, ela está segura. Alguém aparece e pergunta quem está ali, dizendo que ouviu um grito ou algo parecido, e pergunta se foi nossa prota, pois não parecia sua adorável irmã. É o primeiro príncipe do Império de Camulita, Ramiel Runa Camulita. Nossa prota o encara, e ele pergunta se ela não deu comida para sua planta carnívora, e pergunta se a pessoa que acabou de gritar está dentro da planta. Enquanto ela olha para ele, ela lembra que no livro foi ele quem salvou Judith dessa situação. Ramiel pergunta se ela quer que ele a ajude.
mas ele não sabe se deveria ajudar uma mestiça e pede que ela tente convencê-lo. No final, ele acabou queimando todas as plantas da prota para conseguir salvar Judith. Ramiel pergunta por que ela está olhando para ele desse jeito. Nossa prota pergunta por que ele está no jardim e se for para perturbar suas plantas, ele pode ir embora. Ele responde que não é isso. Ele diz que gosta das plantas mágicas porque elas combinam bem com ele. Enquanto nossa prota fica espantada por ele ser um completo narcisista. É mencionado que a segunda imperatriz Catarina está ansiosa para nomear seu filho Ramiel como príncipe herdeiro. Mas ele não está muito interessado no trono. No livro O Brilhante Mundo da Princesa Judith, ele atormentava a Judith até que foi punido pelo protagonista masculino. Nossa prota pede para ele não falar besteiras e deixá-la em paz. Ele se aproxima e pergunta se ela não acha que está sendo muito fria com seu irmãozão. Ela bate em sua mão e manda ele ficar calado, pois ele nasceu 7 meses depois dela. Ele comenta que ela é muito fria e pergunta se deveria chamá-la de irmã mais velha. Ela responde que não tem tempo para falar com ele e se despede. Ele pergunta para onde ela vai, mas ela teleporta dali. Ele comenta que ela parece estar muito ocupada e acha que deu azar. Com um sorriso suspeito, ele pergunta se deveria dar uma olhadinha. Na mesma noite, no palácio da princesa Judith, uma empregada aparece e entrega os biscoitos que foram enviados pela nossa prota. Ela toda fofinha, fica muito feliz e lembra que nossa prota comentou que, como é verão, há muitos insetos no jardim e eles podem voar para cima das pessoas. Ela come o biscoito e comenta que é bem doce. Ela começa a lembrar que quando estava em apuros, nossa prota apareceu para salvá-la. Ela pensa que foi a primeira vez que alguém a salvou quando ela precisava de ajuda, e comenta que vai comê-los pouco a pouco. No dia seguinte, Marina avisa que chegou uma carta do terceiro filho da família Montera. Nossa prota pergunta, Bob Montera de novo? E Marina responde que ele envia cartas e livros regularmente há 5 anos. Marina pergunta o que são todos esses livros, e nossa prota responde que são sobre medicina mágica. Mas na verdade, ela está pesquisando sobre sua febre do mago. Ela abre a carta e de repente uma música começa a tocar, dizendo que a princesa nasceu para ser amada, deixando-a sem palavras. Marina pergunta se ele mesmo escreveu aquilo e comenta que ele parece estar se esforçando como candidato a noivo, fazendo nossa prota suspirar. É revelado que há 5 anos, muitos jovens mestres de famílias prestigiosas foram apresentados como candidatos a noivado, mas sua doença fez o processo atrasar. Embora sua condição não seja conhecida pelo público, provavelmente é porque encontrar um bom noivo para uma princesa com um futuro incerto não é rentável do ponto de vista financeiro. Nossa prota percebe uma cobra e diz a Marina que parece haver um inseto infiltrando-se na barreira do palácio. Marina pergunta se talvez ele tenha vindo com a carta e diz que terá mais cuidado. Nossa prota pensa que esse poder mágico é de Ramiel ou da segunda imperatriz Catarina. Ela libera seu poder e desintegra a cobra. Marina fala que está quase na hora do banquete com Sua Majestade, o Imperador. E nossa prota responde que tudo bem e vão para o salão do banquete. O Imperador Cedric Siegbart Hazen Camulita pergunta o que aconteceu com o cabelo da nossa prota. Seus irmãos ficam chocados ao verem que ela cortou seu cabelo. Ela responde que não é nada, enquanto se pergunta como ele pode perguntar sobre seu cabelo sem sequer cumprimentá-la depois de tanto tempo. Claramente, ele sabe que ela estava doente por causa de seus pedidos até recentemente. Mas ele não pede desculpas ou demonstra preocupação. Ele sempre foi assim. Ramiel fala que seu cabelo estava comprido até ontem e pergunta o que aconteceu durante a noite. Será que ela passou por uma desilusão amorosa nesse meio tempo? Nossa prota usa sua magia para calar a boca de Ramiel e diz que se ele continuar, ela não vai ficar quieta. O imperador pergunta o que eles acham que estão fazendo na mesa e manda que parem. Ele diz que o segundo príncipe tem sido preguiçoso com seu treinamento físico e não sabe quem o primeiro príncipe está tentando enganar. Em pensamentos, nossa prota diz que ele está baseando-se em informações superficiais recebidas de outros, fingindo ser um pai atencioso com apenas um entendimento superficial. E para finalizar, o imperador diz que em relação à nossa prota, ela pode continuar do jeito que está. Ela responde que sim, enquanto pensa que todo mundo acha que seu pai não vê defeitos nela porque está a seu favor. Mas ela não tem certeza disso. Ela acha que ele faz isso porque ela não vai viver muito tempo devido à sua doença. Enquanto nossa prota vai embora, ela pensa que não conseguiu comer muito, pois perdeu o apetite. Ramiel aparece e pergunta se alguém partiu seu coração. Ele comenta que Chloe teria ficado surpresa se a visse assim. Nossa prota responde que se ele não quer ser repreendido novamente, ele precisa parar de falar besteiras. Ramiel diz que fica feliz que esteja tudo bem e pergunta se ela quer gravar um vídeo com ele para comemorar seu novo corte de cabelo. Ela responde que é claro que não.
De repente, ela ouve alguém gritando: "Anda mais rápido!" Ramiel comenta se aquele não é o escravo que foi salvo por ela no Bosque Bloves, e nossa prota pergunta: "Escravo? Meu Deus, o coitado já estava se fudendo na mão daqueles caras. E agora está se fudendo na mão de outros. Só acho que se ela salvou ele uma vez, ela pode salvar de novo." Ramiel revela que aquele rapaz é filho do conde Glenn Larsner, que foi preso há um mês por usar magia proibida. Ele se pergunta como uma família de contribuintes nacionais acabou dessa forma. O conde Glenn Larsner é um homem que fez seu nome no Salão da Noite Eterna, com sua aparência marcante e habilidades mágicas excepcionais. Dizem que ele começou a mudar gradualmente após uma perda repentina. Eventualmente, ele cortou todas as atividades sociais e permaneceu confinado em seu território. No final, o conde foi preso por usar magia proibida, e esse ocorrido se tornou uma grande fofoca na época. Ramiel conta que o conde enfrentará a execução ou a prisão perpétua. Sua família também será responsabilizada e terá que viver como escravos por 5 anos no Salão da Noite Eterna. Eles terão que passar por algum tipo de reabilitação ou algo assim. De qualquer forma, é muito triste para eles. Sua família caiu na ruína instantaneamente. Nossa prota pensa que ela, que seria destruída por usar magia proibida, salvou o filho de um pecador que perdeu tudo por causa da magia proibida. Ela não se lembra de ter lido sobre isso no livro, e se pergunta se é apenas uma coincidência. Ela sente náuseas só de pensar. Ramiel fala que ela parece preocupada e pergunta se há algo errado. Nossa prota fica brava por ele estar gravando ela, e pergunta de onde ele tirou essa pedra mágica. Ele pede que ela apenas tire uma foto com ele. Ele comenta que suas vendas serão melhores se ela estiver na foto. Todo charmoso, ele pede por favorzinho, e nossa prota fica incrédula. Ela responde que não vai tirar foto nenhuma, e manda ele acordar enquanto quebra sua pedra mágica. Ela fala que se ele colocou alguma pedra mágica com a ajuda de sua sombra em seu palácio, ela não vai deixar ele se safar facilmente, e ele pergunta como ela pode ser tão malvada com ele. Ela vai embora enquanto ele fica olhando para ela, e pensa que ela parece a mesma de sempre. Ele se pergunta por que a orgulhosa Arabella estava fazendo aquela expressão, como se estivesse prestes a chorar. Ele comenta que se realmente partiram o coração dela, ele gostaria de ensinar uma lição a quem fez isso. Ele conta que tentou observar o que ela estava fazendo sempre confinada no palácio com magia das sombras. Mas ela é muito perspicaz, então não tem como entrar no palácio. Ele lembra que ela falou para não incomodá-la porque ela está pesquisando fórmulas mágicas, mas ele não acredita nisso. Agora que ele pensa sobre isso, parecia que nossa prota estava interessada na quarta princesa ultimamente. Ele se pergunta se deveria olhar mais nessa direção, pois ela nunca disse para ele não se aproximar de Judith. Ele ativa seu poder e fala que colocará uma sombra junto a essa criança, e colocará outra sombra ao lado de sua mãe. Ele ouviu dizer que ela tem se encontrado com seu tio ultimamente e se pergunta que tipo de plano ela está tramando. Biblioteca Pública de Magia de Camulita. Nossa prota comenta que não havia dados sobre sua febre na Biblioteca Imperial, então ela resolveu tentar a sorte ali, mas parece que também não tem nada. Ela acredita que se o imperador ou sua mãe soubessem de algo, eles teriam enviado algum remédio ou algo do tipo, pois para eles, ela é uma grande maga, e seria um desperdício se ela morresse rápido. Ela aperta suas mãos enquanto fala que está tudo bem, pois ela decidiu não esperar nada de ninguém. Ela encontrará a solução por conta própria e irá determinar se ela é útil ou não. Ela encontra algo suspeito e se pergunta o que seria. Ela observa que a magia de restrição está ativa, e então percebe que é uma área restrita. Ela pensa que deve ter algo que pode ajudá-la ali, e comenta que vai dar uma olhada rápida. Ela se pergunta se aquilo é um formulário de magia antiga. Ela abre e comenta que tem muitos livros de magia que nunca tinha visto antes, e se pergunta como não sabia sobre este lugar, pois é uma biblioteca pública construída por magos, portanto, é muito útil. Ela encontra um livro e fala: "O Outro Lado do Mundo?" Esse é um bom título. Entre os grandes magos, somente os escolhidos podem investigar os segredos do mundo. Um lugar onde só podem ir aqueles que não se tornariam visíveis, mesmo conhecendo a verdade do universo. Os feiticeiros o chamam assim, o outro lado do mundo. Ela se pergunta se poderia ser o mesmo espaço que viu em seu sonho, e se pergunta se houve outros magos além dela que tiveram essa experiência. A verdade do mundo estava em um conjunto de numerosas jaulas em um espaço vazio. Se essa não é a verdade, no que mais acreditaria? A vida se divide entre um antes e um depois, antes de ir ao outro lado. Ela fica surpresa, pois essa é a mesma coisa que ela sentiu. Ela fica triste, pois se só iriam mostrar isso, ela não teria lido. Ela queria que tivessem mostrado uma maneira de curar sua doença,
para que no futuro ela não tivesse que tomar aquela decisão. A magia proibida que ela usou em O Brilhante Mundo da Princesa Judith é uma magia que requer um sacrifício vivo. Para prevenir o progresso de sua doença, uma pessoa inocente teve que morrer. Apesar disso, no final foi um fracasso, e ela morreu de qualquer jeito. Porém, ela percebe algo. O que vai acontecer se ela não se tornar um monstro? Pois mesmo que seja um feitiço proibido, ela se pergunta se está tudo bem se não falhar. Poucas pessoas sabem sobre sua doença. Então ela pode sacrificar alguém que saiba. Se ela puder fazer isso funcionar, ela poderia ser capaz de mudar seu destino. Quando ela estava prestes a sair, uma marca aparece em sua frente, fazendo um barulho muito alto. Gente, eu não entendi muito bem, eu achei que só o fato dela ter usado a magia proibida tinha transformado ela em um monstro. Mas aqui ela acha que o problema foi com o sacrifício. Se alguém entendeu melhor, me avisa nos comentários, por favor. Nossa prota pensa que a barreira ativou de repente e se vier alguém vai ser um problema. Alguém aparece e pergunta se é a primeira princesa e pede que ela dê um passo para trás. Ele fala que é proibido tirar os livros dali e nossa prota perdida em pensamentos não tinha percebido que estava segurando o livro ainda. Ela pede desculpas e pergunta quem ele é. Então ele fala: Killian Bernhard se apresenta para a primeira princesa. Nossa prota diz que faz tempo que não o via, enquanto se pergunta se ele tinha visto que livro era. Ele fala que tem sorte de encontrá-la ali após ouvir que ela não iria visitar o Palácio Imperial, e que é uma honra para ele ter em sua frente a bela aparência da princesa. Ela fala que ouviu dizer que ele recebeu um título de cavaleiro recentemente e comenta que ele deve estar muito feliz, e ele responde que isso é muito gentil da parte dela. Killian Bernhard, primeiro-ministro da Índia. Ele é o único herdeiro do Duque de Bernhard, uma das famílias pilares do Império. Sua aparência e conduta se sobressaem. Também tem muita destreza com a espada e habilidades mágicas. Antes de sua febre, ele foi mencionado como um possível noivo para ela. Naquele momento, ela não se interessava em noivado, mas acabou trocando algumas cartas por cortesia. Mas agora, nossa prota mudou um pouco de opinião sobre ele. No livro, Killian era o homem que tinha uma relação amorosa com Judith. E lá vamos nós, já até sei onde isso vai parar. Além disso, ele defendeu Judith enquanto era hostil com nossa prota. Por isso, mesmo que antes ela não tivesse sentimentos por ele, agora ele a incomoda. Ele pergunta se ela está incomodada com algo e ela responde que não. Ela fala que acabou de lembrar de algo urgente e fala que precisa sair. A proteção aparece novamente e ele fala que se ela estiver muito ocupada, ele pode devolver o livro de volta na estante. Ela fala que está tudo bem, ela irá devolvê-lo. Enquanto ela coloca o livro na prateleira, ele fica só observando. Gostei dele. Após sair da biblioteca, ela se pergunta do porquê ele apareceu agora e quando ele a viu antes. Ela se pergunta do porquê ele estava rindo dela, ou se foi coisa da sua cabeça. De repente, ela escuta um grito e vai até o lugar para ver o que está acontecendo. Alguém pergunta se ela está com medo daquele cachorro e a chama de covarde. O segundo príncipe, Liod Brium Camulita. Ele fala para ela se apressar, pois ele não fez nada e ela pede que a deixe passar. Liod responde que ninguém disse que ela não pode passar e que é só seguir em frente. Judith menciona novamente o cachorro. Ele diz que o Rick não fez nada e pede para ela não ser tão dura por nada. Observando a situação, nossa prota pensa que é estranho. Antes ela nem mesmo se encontrava com Judith, mas agora elas continuam se cruzando. Além disso, ela se pergunta o motivo de estar vendo a sombra de Ramiel junto dela. Nossa prota acha toda essa situação muito barulhenta e decide usar sua magia. Enquanto Liod está falando para Judith que seu cachorro poderia mordê-la se ela não passar logo, ele percebe uma magia se aproximando rapidamente em sua direção, o que o deixa assustado. Até mesmo o cachorro fica chocado. Ele é levantado de cabeça para baixo, enquanto comenta que aquilo é mana e chama por sua irmã. Liod começa a gritar perguntando onde ela está, dizendo que estava apenas brincando com Judith. Ela, emocionada, pensa que a primeira princesa a ajudou novamente. Nossa prota pensa que só fez isso porque a situação estava muito barulhenta e que ela odeia coisas irritantes. Em seguida, ela sai sem dizer uma palavra. Ah, como eu queria que nossa prota se tornasse amiga dela logo. Em sua estufa, ela cumprimenta os pombos e comenta que fazia tempo que não os via. Ela explica que não pode encontrá-los com frequência devido a alguns problemas e lamenta muito por isso. Curiosa, ela pergunta por que não ficam com ela hoje. Ela não esteve presente com eles por 1 ou 2 dias, mas pede que fiquem com ela agora. Ela sente como se ninguém a quisesse naquele lugar. Ela se sente sozinha em um lugar estranho, como se estivesse aprisionada onde não pertencesse. Ela reflete sobre como é curioso sentir-se assim, mesmo dentro de sua própria estufa. Ela se pergunta se os pássaros também já sentiram a mesma coisa que ela.
Ela diz que os pássaros não precisam se forçar a ficar onde não desejam e os encoraja a voar para qualquer lugar. Observando os pássaros, ela pensa que, se eles podem ser livres, de repente ela percebe que alguém entrou em sua estufa e pergunta quem é. Ela pensa que este não é um lugar onde qualquer pessoa pode entrar, até que vê quem é. Ela pensa, o filho do Conde Larsner, porque ele está na minha estufa. Guardas passam correndo dizendo que o herege fugiu enquanto outros perguntam como isso aconteceu, e ordenam que o encontrem agora mesmo. Nossa prota pergunta se ele é a pessoa que estão procurando lá fora e ele, sem dizer nada, confirma balançando a cabeça. Os guardas dizem que não viram o herege em lugar nenhum e perguntam se ele não pode ter conseguido sair do palácio e pedem que ativem a cadeia mágica que colocaram nele, pois é apenas questão de tempo até o encontrarem, enquanto ele escuta tudo. Ele pega o braço da prota e pede que mostre o caminho para sair do palácio e fala que se ela não cooperar ou desobedecer. Antes que ele termine de falar, ela pergunta se ele está ameaçando ela. Surpreso com a pergunta, ele alivia a força que estava fazendo quando pegou seu braço. Ele fala que não vai machucá-la porque ele só quer sair dali, enquanto nossa prota se pergunta se ele relaxou a mão porque percebeu que ela estava doente e pensa que nesse momento ela poderia facilmente afastá-lo com magia. Ela fala que está bem e fala que vai mostrar o caminho e pede que ele siga ela. Ela pensa que isso é divertido e se pergunta o que vai acontecer. Ela pergunta como ele entrou na estufa, pois ela é a única que pode entrar ali e ele responde que não sabe, pois a porta abriu quando ele empurrou. Ela pergunta se é verdade enquanto acha que é estranho, pois a porta tem um feitiço que responde apenas à sua magia, e comenta que vai ter que revisar a pedra mágica de segurança na entrada. Ele pergunta se nossa prota, por acaso, é a princesa Folha de Trevo. Ela fala que ouvia isso antigamente e pergunta se ele não se impressionou com a pedra mágica na entrada da estufa. Ele responde que tudo o que ele tinha era um vídeo. No vídeo, a mãe da prota perguntava o que ela estava fazendo ali sozinha, e ela respondia que estava procurando trevos. Ela conta que aprendeu com a babá a fazer uma coroa de trevos, e que quando terminar, quer entregar para sua mamãe. Sua mãe responde que são tão bonitas, e agradece pelo presente. Nossa prota responde que ela pegava muitos quando era criança. Enquanto se pergunta se isso era tudo o que ele fazia quando era jovem, ela se dá conta de algo, e pergunta do porquê ele está falando com ela informalmente e sem jeito ele se desculpa. Com um sorriso, ela fala que está tudo bem, pois essa é a primeira vez que conhece alguém como ele e isso é refrescante. Ela conta que aconteceu algo ruim com ela hoje, mas graças a ele, ela pode ter uma pequena distração. Então ela vai relevar hoje e fala que é o seu dia de sorte. Ela pensa que a saída está logo ali, mas se ele sair do palácio, a magia que colocaram nele irá se ativar, e acha que não é necessário explicar isso para ele. Enquanto ele a segura pelo pulso, ela pergunta para onde ele vai após sair do palácio, e ele responde que vai para qualquer lugar. Ele quer um lugar onde alguém o aceite. Ela fica pensativa. Um lugar onde alguém me aceite? E se pergunta como será que foi a vida desse garoto. Ela avisa que chegaram, e ele a agradece e sai enquanto ela fica olhando ele sem dizer nada. Ela resolve ir atrás dele, quando percebe algo. Uma corrente aparece do nada, presa ao pescoço dele, impedindo ele de fugir. Enquanto ele tenta tirar de seu pescoço, alguém grita que a corrente mágica foi ativada e que encontrou a localização do herege e que ele continua dentro do palácio. Os guardas chegam e jogam ele no chão enquanto dizem que capturaram o herege que tinha fugido. Eles perguntam se está tudo bem com nossa prota e se ele tinha lhe feito algo. Ela responde que não aconteceu nada, e o guarda fala que sente muito ter perturbado ela e levará esse garoto rapidamente. Ela fala que mesmo que seja um pecador, ele ainda é jovem e pede que não sejam tão rudes com ele, e o guarda concorda. Enquanto levam o garoto, ela fica olhando a situação e pensa que mesmo se tivesse dito como sair, teriam capturado ele. Enfim, isso não importa mais. Mais tarde, no palácio da nossa prota, dizem que hoje a princesa Chloe ficou irritada com a Judith. Nossa prota pergunta se Marina a encontrou por aqui de novo, e ela responde que sim. Chloe disse várias vezes para Judith não se aproximar mais daqui. Nossa prota fala que se alguém a escutasse, iria pensar que seu palácio pertence a Chloe, e fala que já não sabe o que fazer com essas duas. De qualquer forma, nossa prota pensa do porquê Judith continua vindo ao seu palácio se sabe que vai se encontrar com Chloe, pois ela sequer consegue vê-la. Marina fala que esteve observando a princesa como foi ordenada, e pergunta se deseja que ela faça algo mais. Nossa prota fala que não. Nenhuma delas precisa de cuidados, então deixe como está. Marina fala que entende, e nossa prota diz que ela já pode sair. Enquanto Marina sai, nossa prota fica só cuidando para ver se ela realmente vai embora.
Ela conta que procurou dentro da biblioteca secreta da família imperial e roubou um livro que fala sobre a abstinência de magia. Ela estava curiosa para saber do que se tratava. Ela pensa que parece uma desculpa, mas ela deveria saber exatamente o que é para ter mais cuidado. As fórmulas que há no livro são diferentes para cada tipo de abstinência, mas todas têm uma coisa em comum, que é dar um sacrifício. Para ter êxito é necessário dar como sacrifício uma pessoa que corresponde ao mana do destinatário o máximo possível. Ela tenta lembrar quem foi o sacrifício em O Brilhante Mundo da Princesa Judith. Até que ela se lembra. Enquanto ele beija sua mão, ele fala: "Para mim, a Princesa Judith é meu tudo. Viverei e morrerei unicamente pela Princesa Imperial." E ela fala seu nome, Gerard. Por coincidência, a pessoa que mais se encaixava com sua mana foi a escolta da Princesa Judith. Sua origem é humilde, assim como Judith. Sim, um escravo herege vindo do Salão da Noite Branca. Em pensamentos, ela se pergunta: uma pessoa herege e de cabelos vermelhos. Até que se dá conta e pergunta: esse garoto? Começamos vendo uma festa de aniversário para a Princesa Judith. As pessoas a parabenizam enquanto desejam que seu caminho seja esplêndido. Com um lindo sorriso, ela agradece a todos por suas lindas palavras. Por outro lado, nosso ruivo não parece estar muito feliz. Ele deve estar com muita inveja do Killian. As pessoas se perguntam se essa não é a primeira princesa, e falam que é uma surpresa ela comparecer à festa da Princesa Judith. Outra pessoa fala que ela deve estar nervosa por conta da sucessão ao trono. Quando elas começam a falar mais coisas, alguém manda elas ficarem quietas, pois ela pode ouvi-las, e pergunta se elas por acaso querem se meter em problemas. Outras pessoas dizem que agora, a Princesa Judith tem mais poder, o que deixa nossa prota muito irritada. Uma explosão acontece e um lustre começa a cair em cima de Judith. Rapidamente, o nosso ruivo a protege, não deixando nada pegar nela. As pessoas ficam assustadas enquanto gritam que o lustre caiu, e os guardas pedem que todos se afastem. No meio da gritaria e pânico das pessoas, nossa prota caminha tranquilamente até eles. Ela fala que uma princesa com sangue de escravos e um cavaleiro herege parecem estar se divertindo. Ele fica encarando ela com muita raiva, mas não diz nada. Ela conta que no livro O Brilhante Mundo de Judith, nossa prota o ofereceu como sacrifício em um ritual mágico. Nossa prota fala que ele está finalmente morrendo, e diz que ele foi uma pedra em seu sapato, sempre interferindo e defendendo a Princesa Judith. Ele, quase sem forças, a chama de malvada e pergunta o que ela vai fazer. Ele fala que se ela tentar machucar a Princesa Judith, ele não a deixará em paz. Rindo da situação, nossa prota pergunta se ele se entregou de corpo e alma para Judith. Olhando para ele, ela o chama de pobrezinho, e fala que agora todo o seu sangue e carne vão pertencer a ela. Assustado, ele olha para ela, sem entender o que está prestes a acontecer. Com um olhar afiado, nossa prota fala que ele deveria se arrepender por escolher o amor errado e por tê-la incomodado. Nossa prota, feliz da vida, fala que achou. Ela finalmente descobriu como curar sua doença. Mas para fazer isso, ela vai precisar de um sacrifício. Ela se pergunta se o fato de ter visto o futuro ao ler O Brilhante Mundo de Judith é uma revelação para salvar nosso ruivo. Dessa vez, ela precisa se aproximar dele. Judith chama por nossa prota e vem correndo pedindo que ela espere um momento. Surpreendendo um total de 0 pessoas, ela tropeça e cai no chão igual uma jaca. Nossa prota, sem acreditar no que acabou de ver, pergunta o que ela quer. Sem jeito, ela dá suas saudações à primeira princesa. Ela olha para as empregadas de Judith e se pergunta por que estão rindo da queda dela. Nossa prota se pergunta por que ela tem empregadas se elas não podem fazer nada por ela. Elas percebem que nossa prota está olhando e cochicham para pararem de rir. Elas dão suas saudações. E nossa prota ignora as empregadas e fala que Judith acabou caindo porque estava correndo muito rápido, e pergunta se ela está bem. Envergonhada, ela responde que está bem. As empregadas cochicham dizendo que nossa prota não aceitou suas saudações e se perguntam o que devem fazer. Nossa prota, enquanto olha para ela, pensa que apesar de ter sangue de uma escrava, ela é uma princesa, mas ainda assim foi tratada como piada entre as empregadas. Ela se pergunta se ela é uma pessoa doce ou estúpida. Ela percebe que a sombra de Ramiel continua intacta e se pergunta se ela não sente nada. Nossa prota nota que suas mãos estão machucadas e pergunta o que aconteceu. E Judith responde que foi em uma aula. Confusa, nossa prota não acredita que haja algum professor que ensine assim a família imperial. Judith conta que a terceira princesa deu a oportunidade dela assistir às aulas com ela há um tempo. Então, uma vez por semana, ela vai ao palácio da terceira princesa. Nossa prota pergunta o que as mãos dela têm a ver com isso. E se algum professor bateu nela porque não conseguia seguir o ritmo dele. Toda fofa, ela responde que não foi isso.
e fala que, se a terceira princesa não souber responder, ela tem que fazer isso em seu lugar. Nossa prota fica incrédula ao escutar isso, e Judith fala que dói um pouco, mas é bom saber a resposta correta depois de receber um golpe. Nossa prota fica pensando se ainda acontece esse tipo de coisa, e que Liliana deve ter tramado algo, pois isso não faz sentido. Nossa prota fala que entende, e pede que ela mostre sua mão. Enquanto ela cura as mãos de Judith, ela pergunta por que ela estava correndo antes. Judith conta que não conseguiu agradecer adequadamente da última vez, e nossa prota fala que não fez nada demais para receber gratidão. Judith fala que nossa prota apareceu no momento em que ela precisava de alguém para ajudá-la, e também deu biscoitos para ela, enquanto nossa prota fica olhando para ela sem dizer nada. Nossa prota pergunta se é sério, e fala que se esse é o caso, ela aceita os agradecimentos, e diz que tem um horário apertado e precisa sair. Ela olha para as empregadas, que ainda estavam de cabeça baixa, e diz que elas já fizeram a saudação e podem levantar. As empregadas agradecem nossa prota. Judith se despede e fala que espera voltar a vê-la logo. Irritada, nossa prota se pergunta quando foi que ela a ajudou. Ela se questiona como uma pessoa tão gentil e estúpida pode se tornar a estrela do mundo. De repente, alguém a chama e ela para rapidamente. Ela olha e percebe que sua mãe está ali. Ela se pergunta por que sua mãe foi vê-la e com que propósito. Ela pensa que talvez tenha ouvido a comoção que aconteceu na estufa e tenha vindo porque estava preocupada com ela. Nossa prota diz "boa tarde" para sua mãe e, sem jeito, pergunta o que a traz por aqui. Com um olhar frio, ela responde: "Princesa perdeu a cabeça?" Gente, é sério que mesmo quando a Judith despertou seus poderes, ela precisou de ajuda para escapar de um lustre? Realmente esse mundo precisa da nossa prota, porque se depender da Judith, o mundo vai pro caralho. Sua mãe fala que mesmo depois de ouvir os rumores, pensou que estava ouvindo errado. Ela pergunta que tipo de situação fez nossa prota ficar desse jeito. Ela fala que parece que nossa prota se esqueceu de como se comportar adequadamente como uma princesa enquanto convivia com gente inferior. Nossa prota pensa que ela deve ter visto ela conversando com a Judith. Sua mãe continua, e fala que ela é a primeira princesa de Camulita, sua filha e irmã de Million. Ela fala para nossa prota se comportar como é devido para que não os envergonhe. Que megera, meu Deus! Mais tarde, enquanto as empregadas tiram suas medidas, ela estava perdida em seus pensamentos. Um pai que está disposto a abandonar ela a qualquer momento, depois que sua utilidade acabar. Uma mãe que não cuida mais dela, depois de descobrir sua doença. E também um irmão imaturo que monopoliza seu amor. E Judith, a gentil heroína que supera todos os tipos de provas e adversidades. E no final, será a vencedora. Triste diante de todas essas coisas, ela queria apenas se desfazer de todos eles. A empregada erra a agulha e acerta na nossa prota. Ela fica nervosa e pede desculpas dizendo que cometeu um grande erro e pergunta se ela está bem. Nossa prota fala que está bem e conta que deve ter se movido um pouco. Marina conta que, como é o traje principal do festival de caça, é muito trabalhoso e fala que está quase acabando. Então, por favor, espere mais um pouco. Nossa prota pergunta quantos anos tem Judith, e Marina responde que deve ter uns 12 anos. Ela lembra que Judith tinha 16 anos quando despertou seus poderes mágicos. Então ela pensa se não seria melhor se desfazer dela agora. Pensativa, ela se pergunta se costumava ser uma pessoa que pensava de maneira tão trivial. Nossa prota fala que se elas já terminaram, elas podem se retirar e fala para Marina que ela não precisa mais voltar por hoje. Ela não quer que ninguém fique sabendo desse horrível sentimento. Tadinha, a cabeça dela deve estar uma bagunça. Ela começa a assistir seus vídeos antigos. Com um lindo sorriso, ela mostra o presente que ela fez e sua mãe agradece. Ela fala que também tem um e fala que quer usar em par com sua mamãe e pergunta se é bonito. Sua mãe responde que é muito bonito e fala que essa é sua filha e diz que a ama muito. Nossa prota pensa que não importa o quanto ela tente, ela não pode voltar ao passado. A criança feliz das suas memórias não existe mais. Nesse dia, ela teve a noite mais longa da sua vida. No outro dia, Marina pergunta o que é tudo isso, e nossa prota pergunta o que ela quer dizer. São suas velhas pedras mágicas de vídeo. E Marina pergunta por que isso. Nossa prota pede que ela jogue tudo fora. E Marina pergunta como poderia fazer isso, e fala que de jeito nenhum vai jogar fora. Nossa prota fala que não precisa mais delas. E Marina fala que mesmo que ela diga que não precisa mais delas, elas são mais importantes para ela que qualquer outra coisa. Marina fala que vai guardar todas em seu quarto, e nossa prota fala que está tudo bem. Ela pode fazer o que quiser. Ela fala que vai sair por um momento. E Marina fala que tudo bem e pergunta aonde ela vai. Nossa prota responde que vai ao palácio da terceira princesa. Ele fica em choque por ver nossa prota ali.
e pergunta se aconteceu algo. Visconde Thorsten e Liliana serem Camulita, terceira princesa. Nossa prota fala que escutou que se viesse poderia ter um pouco de entretenimento e pergunta se é verdade. O Visconde olha para Judith, enquanto pensa que nossa prota só veio ver como ela será chicoteada. Então ele avisa que as aulas estão começando. Ele fala para a terceira princesa, que agora vai começar com a revisão da matéria da semana passada. Ele pede que ela conte os antecedentes do Tratado de Elexia, entre Camulita, o reino vizinho Sino, e o Império Borléu. Descarada do jeito que é, ela apenas olha para Judith. O Visconde diz que entende e fala que ela não revisou o suficiente. Sendo assim, ele pede que Judith se levante e ela responde que sim. Enquanto ela coloca suas mãos na frente, ele fala que depois disso, ele dirá a resposta certa da sua pergunta e continuarão a aula. Quando ele está prestes a bater nas mãos de Judith, nossa prota fala que isso é incrível. Ela pergunta se o Visconde Thorsten, por acaso, tem múltiplas vidas enquanto ele fica com o cu na mão. Nossa prota, com um olhar ameaçador, pergunta como ele se atreve a fazer tal coisa na frente de seus olhos. Ela solta um poder e quebra a varinha nas mãos do Visconde. Nossa prota pergunta o que deveria fazer com essas mãos descaradas que esquecem seu dever como súdito e trata de ferir a família imperial. Liliana tenta argumentar. Nossa prota, com um olhar amedrontador, fala para ela ficar calada. O Visconde, desesperado, fala que não era sua intenção. Ele só fez o que a terceira princesa ordenou. E nossa prota pergunta se a terceira princesa pedir para ele dar um tapa em seu rosto. Ele fará isso? E ele responde que não se atreveria. Nossa prota fala que um professor que se comporta de maneira imprudente e ainda é influenciado pelas palavras de uma jovem princesa, ela definitivamente vai informar isso ao seu pai. E ele fala que sente muito. Ela manda ele sair, e ele fala que vai se assegurar de que isso não volte a acontecer. Nossa prota chama Liliana e pergunta se ela está louca. Ela pergunta por que está usando Judith para ser golpeada em seu lugar e está efetuando todo tipo de coisas erradas. Ela responde que errou e não estava pensando direito. Judith aparece e fala que a culpa foi dela, pois ela permitiu. Ela fala que também queria ter aulas, e a terceira princesa não tem culpa, pois ela é a responsável. Liliana confirma, e antes que pudesse dizer algo, nossa prota já fala para ela não dar desculpas. E se ela voltar a fazer isso, na próxima vez será ela quem será chicoteada. Judith fica olhando para Liliana enquanto se sente culpada. Nossa prota pensa que mesmo nesta situação, ela está defendendo os outros. Uma pessoa como ela realmente a frustra. Ela fala para Judith que se algo assim voltar a acontecer no futuro, ela precisa contar para a prota, e ela responde que tudo bem. Enquanto nossa prota sai, ela fala que se ela quer ter aulas, nossa prota vai enviar um professor para ela. Judith, toda fofinha, fica sem acreditar. Enquanto nossa prota fica pensando que fez algo que normalmente não faria, nossa prota não sabe porque todas as vezes que a vê, ela continua dizendo coisas que não queria. Independentemente dos seus arrependimentos e angústias, o tempo passou normalmente e logo chegou o festival de caça. Um dia esperado, onde ela não sabia qual escolha tomar. Muito obrigada por assistirem até aqui, e se quiserem a parte 2, me avisem nos comentários. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. A gente se vê no próximo vídeo.